que é a África, e também saudar os nossos candidatos, desejar que tenhamos uma ótima reunião, que consigamos absorver o que o diácono vai passar, né, de orientações para a gente, passar de sabedoria, né, para os nossos candidatos e também, né, para a nossa comissão do evento. Então, seja bem-vindo, diácono Quintino. Quero pedir que o senhor faça uma breve apresentação, né, do senhor, antes de adentrarmos, né, no tema, para que os nossos candidatos lhe conheçam. E sou Caroline, já me apresentei para o senhor, sou da comunidade do Candial 2, e desejo, né, para nós uma ótima reunião. Obrigado. Para mim, então, também foi uma grande alegria ter sido convidado. A princípio seria a terça-feira passada, mas por questões de agenda e horário, então, agendas não deu e passamos para hoje. Então, eu sou o diácono Quintino Padre Samacaca, Quintino Padre Samacaca, sou angolano. Angola faz parte do continente africano. Pertenço à congregação dos pobres servos da Divina Providência. Já estou aqui no Brasil há 5 anos. Aqui em Feira de Santa Ana estou há 6 meses. Os 5 anos estive no Rio Grande do Sul, onde fiz a minha formação teológica e depois me ordenei. Depois da ordenação, vim para aqui, Feira de Santa Ana. Não sei se tiver mais alguma coisa que queira que eu acrescente na minha... Parece que o essencial foi, né? Não, foi ótimo. Tá Tá, tudo bem. tá. Olá, o sotaque é diferente. Se alguma coisa vocês não estiverem a entender, por favor, mas estou a falar mesmo português. O meu país de origem fala português, mas só porque o sotaque aqui é diferente. Se alguma coisa durante a minha fala vocês não estiverem a entender, por favor, levantem a mão e digam que não estão a entender, que eu repetirei. Muito bom. Então vamos trabalhar assim. Consegue enxergar? Deixa eu ver. Parece que eu coloquei a apresentação. Oh, parar o compartilhamento, como assim? Tá, vou ver agora. Agora, de novo. Conseguem enxergar a apresentação? Dá para enxergar sim. Tá. Pelo menos eu que estou pelo computador dá para ver. Os demais que estão acompanhando pelo telefone, eu gostaria que dessem esse retorno, se estão conseguindo visualizar o slide do Diácono Quintino, por favor. Sim, eu estou conseguindo. Tá. Boa noite. Sim. Boa noite. É o seguinte, então, eu não consigo ver vocês, porque eu coloquei aqui em tela cheia. Então, o padre Ibrahim pediu-me para que eu falasse um pouquinho da África no período colonial. É um tema, assim, muito desafiador. Vocês já falaram dos reis, já falaram de outros temas, e a mim, então, foi-me convidado para falarmos deste tema. Então, a África, a princípio, é este continente. Aqui estão as bandeiras dos países. Ela, no seu todo, ela divide-se em duas partes, a África do Norte e a África subsaariana. Esta parte, esse slide aqui. A África do Norte, esta parte verde, e a África subsaariana, esta parte amarela. Mas esta é a divisão, e tem a sua subdivisão. A subdivisão está aqui. Tem a África setentrional, esta parte aqui amarela, que depois vou explicar os países aqui. Tem a África ocidental, tem a África oriental, tem a África central e tem a África meridional.
A África é o terceiro continente mais extenso do mundo, com cerca de 30 milhões de quilômetros ao quadrado. É o planeta, é o segundo planeta mais populoso do mundo, tem cerca de 1 bilhão de pessoas, representa o sétimo, representa cerca de sétimo da população mundial. Então, o continente africano representa representa a sétima parte da população mundial. E como um continente, ela tem 54 países. A África tem 54 países. A África tem muitas línguas nativas, ela tem mais ou menos aproximadamente 2.158 línguas nativas, não em línguas de colonização, mas línguas nativas, sendo sendo o segundo com maior quantidade de línguas indígenas no mundo, porque o primeiro continente é a Ásia. As línguas colonizadoras também são muito, não coloquei aqui. Mas nós não podemos falar da África sem que antes falemos de um país que muito contribuiu para o próprio crescimento do continente africano, que é o Egito. O Egito é um país localizado, um país africano, localizado, o Egito se encontra aqui, essa parte aqui verde, na África do Norte. Possui cerca de 1 milhão de quilômetros ao quadrados. Ela faz fronteira com Gaza, Israel e a Península do Sinai. O Egito é tão importante. Nós aqui vamos falar estamos a falar do Egito Antigo. Quem eram os egípcios, os primeiros egípcios? Os primeiros habitantes do Egito eram um povo negro, eram negros os primeiros habitantes do Egito. Os etíopes mantinham relações com os egípcios, e eles dizem que os egípcios é uma colônia, o Egito é uma colônia da Etiópia. Por quê? Porque foi levada para da Etiópia para o Egito, o deus Íris. O deus Íris é um deus que muito tinha devoção lá no Egito. Então, é um deus que era muito venerado no Egito Antigo. E este deus saiu da Etiópia para o Egito. E os etíopes dizem que boa parte das leis que os egípcios têm, copiaram, imitaram dos etíopes. Etiópia, só voltando aqui no nosso mapa, Etiópia fica... Deixa eu ver aqui. A Etiópia fica aqui na África subsaariana, aqui vizinho da Somália, Djibouti, Eritreia e Sudão do Sul, da Uganda, do Quênia. Também ela é vizinho do Quênia. É a partir dos egípcios, então, é a partir dos egípcios que os egípcios imitaram dos etíopes honrar os seus deuses e enterrá-los com dignidade. Então, hoje no Egito tem aquele, como é que se chama? As múmias. Aquela forma de enterrar os mortos no Egito Antigo é uma forma que eles imitaram nos etíopes. Os etíopes também eram negros. Repito, os primeiros habitantes, o Egito Antigo era populado por negros. E os etíopes também dizem que eram mais antigos que os egípcios. Alguém levantou a mão?
Ouvi aí um barulho, não consigo enxergar nada. Então, se o Egito antigo era negro, por que o Egito atual é branco? O Egito atual é branco porque nós sabemos que quando o Egito era um país muito desenvolvido, e havia países que passavam por necessidade, passavam por necessidade, e esta necessidade fazia com que emigrassem para o país desenvolvido, neste caso o Egito. Então, o Egito depois foi conquistado, Alexandre, o Alexandre, o imperador Alexandre, com a ajuda dos Ptolomaico. Eu penso que vocês, na aula passada, vocês falaram, nas aulas passadas, vocês falaram dos impérios, provavelmente também terão falado um pouco de Alexandre. Então, Alexandre conquistou, invadiu o Egito, e os que invadiram o Egito, na maioria, eram brancos, e então a mistura entre brancos e negros, ali depois foi crescendo, foi prevalecendo, foi fazer a mixigenação entre brancos. Alguns já saíam com cores, mas assim um pouco claras em relação a dos negros. E os judeus também, os judeus entraram no Egito, porque estavam a passar por necessidade, eram pastores, não tinham assim lugares, ou melhor, não tinham alimentação suficiente para que então passavam a fome e tiveram que entrar no Egito. Então, os judeus entraram ali, cerca de 70 famílias, entre eles pastores que saíram da Palestina, para o Egito. Então, o Egito passou a ser invadido pela imigração. E esses que invadiram o Egito, então, na maioria eram brancos. E ali, então, depois, com esta abertura, outros países também começaram a invadir o Egito, e ali, então, começou o encontro entre brancos e negros. E ali, então, também foi esse contato entre brancos e negros, esse acasalamento, deu ali também a mudança de cores. O Egito já tinha noção do monoteísmo, um só Deus. Já tinha noção de um só Deus, mas só porque com a invasão de outros países, de outros reinos, esses invadiram e trouxeram os seus deuses. Então, por isso que depois o Egito se tornou um palco de adoração de muitos deuses, porque todo aquele que vinha com seu Deus, e também, além de vir com seu Deus, aquele povo, além de vir com seu Deus, também tinha que se submeter aos deuses que estavam presentes ali no Egito, trazidos por outros. Então, mas o Egito antigo, constituída por negros, já tinha a ideia de um único Deus, só porque esta é uma ideia abstrata. E tinha o nome deste Deus era Amon, cujo nome significa mistério. Então, e esse Deus é que fez o céu, que criou o céu e a terra. Então, já tinha essa visão monoteísta, o Egito, na questão religiosa. Então, o contributo do Egito, a geometria surge no Egito Negro. Então, teve início ali para que servia a geometria? A geometria servia para delimitar os espaços e também para ver as inundações do Rio Nilo. O Rio Nilo inundava e não tinham como, aí tinham que inventar a geometria e outros materiais. A enxada já existia, foi inventada pelo Egito Negro, porque primeiro ele pegava a enxada,
ele fazia em forma de arado, o próprio Egito Negro puxava e ali cultivava, preparava a terra. Posteriormente, ele teve a ideia, ao invés de ser ele a puxar o arado da enxada, então coloca os animais, coloca os bois e os bois e outros animais que tinham força para poderem para poderem dar conta daquele trabalho. Então, para veja que algumas coisas não não é que nós aprendemos com os europeus, não, já é nosso. Então, foi nestas condições que a Europa se encontrou. Então, essa foi uma pequena introdução, assim, bem breve sobre o Egito que é muito importante, porque hoje nós temos o Egito branco, mas o Egito, na sua origem, é negra. Tá? Negra só para quê? Depois vamos dizer o porquê deste, vamos chegar mais ou menos o porquê deste branqueamento hoje. Mas agora vamos entrar aqui, vamos entrar agora no tema que é o que foi pedido. A África no período colonial. Então, a colonização na África, por parte dos europeus, começou no século XV. Tá? Começou no século XV. Mas a colonização no continente africano não começou no século XV. Apenas os europeus começaram no século XV. A colonização em África começa no século X a.C., quando os fenícios chegam. Eu penso que, não sei se na aula passada vocês falaram também desse povo fenício ou não, mas a colonização em África começa no século X a.C., com a chegada dos fenícios. Então, os fenícios invadiram as colônias africanas no Mediterrâneo. E depois, no século VIII a.C., os gregos chegam em África, também com o intuito de colonizar. No século II a.C., os romanos chegaram para a África. Então, houve um período, nesse tempo, a África era a colônia de Roma. No século V, depois de Cristo já, os vândalos tomam algumas colônias romanas, e uma delas é a África. Então, os vândalos tomam a África, então colonizam a África. No século VI, depois de Cristo, o Império Bizantino chega para a África. Então, também com o intuito de colonizar. Então, quando alguém vem no nosso país, traz as suas ideias, as suas ideias culturais e políticas para implementar aquele determinado povo. No século VII, isso também depois de Cristo, os árabes chegam para a África, também outra colonização. No século XVI, os Estados modernos chegam para a África. Mas o primeiro momento da colonização do continente africano se dá no ano de 1880 a 1910. Mas este é o período que se dá o primeiro contato de colonização por parte dos europeus. Tá? Então, no século XV, por que no século XIV? Aqui é o século XIV. Século XIV. Por que a Europa colonizou a África? Até 1880, cerca de 80% do território da África era governada pelos próprios reis. Então, a África, todo o país, todo o território tinha reis, tinha os seus reis, tinha as suas rainhas, tinha os seus chefes e tinha os seus clãs. Então, esses ali é que governavam os seus países, até 1880. Né? Até 1988. Até 1888.
Por que apenas 80% do território africano? Porque em 1482 os portugueses chegaram no continente africano. Então, os primeiros europeus a colonizar, a colonizarem a África, o continente, a entrar no continente africano são os portugueses. E onde é que entraram? Foram diretamente para Angola, o meu país. Por quê? Quem foi lá primeiro? Foi Diogo Cão. Diogo Cão, que nasceu em 1440 e morreu em 1486. Esse foi o primeiro que chegou em Angola. Mas aí depois ficou ali e depois chamou os outros portugueses para colonizar, para darem força a ele, ou melhor, para ajudarem ele na colonização de Angola. Depois de Diogo Cão, chegou Paulo Dias de Novais, esse que a primeira coisa que ele fez é fundar a cidade de Luanda no dia de São Paulo. Então, os portugueses, o primeiro contato dos europeus neste século XV, XIV, foram os portugueses que chegaram para Angola. E como é que eles faziam quando chegavam em Angola? Quando chegavam nos lugares de colonização? Eles primeiro estudavam o que aquele povo tem, o que não tem. E o que nós não tínhamos? Era espelho e miçanga. O Padre Ibrahim tem ali no braço, parece. É o Padre Ibrahim ou... É mesmo, o Padre Ibrahim tem ali no braço. Então, eles davam espelho, chegavam com o espelho e davam. E nós, porque não tínhamos espelho, aí ficávamos bem felizes com o espelho na mão. Ei, tem o meu rosto. Então, nós ficávamos felizes. E nos davam miçanga. Oh, mas que bom! E enquanto nós nos deleitávamos, eles então ocupavam o nosso território. Assim aconteceu a colonização em Angola. Tá? Então, vou respondendo à primeira pergunta. Quais foram as causas da escravidão? Primeiro, o comércio negreiro. A chegada dos europeus no continente africano motivou muitas disputas entre elas. Motivou muitas disputas, porque o continente africano é um continente muito rico, tem muitos recursos. Tá? Aqui já estamos no interesse econômico. Então, o que os europeus buscavam? Buscavam explorar os seus recursos naturais, como o ouro, o diamante, o petróleo, o marfim, a borracha e outros. Por que buscavam estes materiais? Porque a Europa também tinha sido invadida. Então, naquele tempo, estava a passar também por momentos difíceis. Então, os europeus decidiram sair da Europa, ir procurar outros lugares para encontrar recursos e esses recursos fazer com que a própria Europa desenvolva. E, por azar, então, nosso continente foi um deles. Outro, a mão de obra barata. A mão de obra. É o seguinte, os europeus, sobretudo, eu depois vou mostrar onde é que os escravos eram colocados. Então, os europeus tinham fazendas, porque, como eu disse, foram assolados também, tiveram um momento difícil, foram invadidos também por outros povos e deixaram eles assim sem recursos e precisavam recuperar aquilo, mas só porque deviam recuperar de outro modo, não invadindo o território dos outros. Então, tinham plantações, tinham fazendas, e nas fazendas eles tinham plantação de açúcar, café, tabaco e algodão. Mas só porque, por causa da guerra que houve na Europa, boa parte da população perdeu-se naquela guerra. E precisavam de mão de obra para a plantação de açúcar, de café, de algodão. E onde é que iam? Na África. Mão de obra barata, não precisava que. Porque quando lá chegavam, falavam com alguns reis,
davam miçanga, espelho e outros instrumentos. Ali os reis ficavam todos deleitados e entregavam os seus quê? Entregavam os seus irmãos sem isso na ignorância, porque eles não sabiam que depois passariam por aquele quê. E outro, o lucro. Então, a venda de escravos era fonte de lucros para os europeus. Então, aqui tem uma foto do barco das pessoas a ser carregada. Cristóvão Colombo descobre o continente americano, descobre o continente americano e então é neste continente onde vão ser despejados, onde vão ser, vai passar, vai ocorrer a questão do tráfico de escravos. Por quê? A África estava, assim, indefesa. Por estar indefesa, não tinha-se defesas para quê? Tornou-se indefesa, e por ser indefesa, então, tornou-se o reservatório onde tirar força para auxiliar ou para colocar nas fazendas. Então, o tráfico de escravo por parte dos europeus foi considerado algo para o novo advento econômico da máquina. Então, substituir a máquina pela mão de obra. Então, também foi visto como uma revolução industrial. Aqui estão os barcos, as pessoas eram carregadas assim, de uma forma muito desumana. Aliás, de todas aquelas colonizações que eu apresentei, a pior foi a Europa. Ou seja, essa aqui, dentre todas essas, a única que foi transatlântico, ou melhor, aquela que possibilitou a passagem, atravessar o Atlântico, foi essa aqui da Europa. Todas essas não foi transatlântico. Essa aqui da Europa foi transatlântico, foi um comércio transatlântico da escravatura e foi a mais desumana da humanidade. Então, aqui estão algumas imagens. Muito bem. Aqui está o mapa. Alguém consegue ver o meu cursor? Consigo, sim. Sim, aqui está o mapa. Aqui está Angola, Luanda. Então, de Luanda tiravam os escravos para América do Norte, Estados Unidos, Cuba, Antilhas, São Luís, aqui no Brasil, São Luís do Maranhão, Olinda. Outros iam para Recife, outros para o Rio de Janeiro, outros para Buenos Aires. Então, de Luanda a Benguela, Luanda é a capital de Angola, Benguela é uma das províncias de Angola. Então, ali, por estar próximo do mar, por ser um lugar litoral, então era fácil tirar de Luanda para América do Norte e América do Sul. Então, de Luanda saíam escravos para Estados Unidos, Cuba. Aqui no Brasil, uns saíam de Luanda, vinham para São Luís, Olinda, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Moçambique também saía escravos, e outros escravos iam para a Ásia, iam para outro lado do que é do Médio Oriente. Iam para outro lado, iam para quê? Para o Médio Oriente. Aqui nesse caso, deixa eu ver aqui. A Rússia também. Sim, alguns também eram tirados daqui para que a Rússia. Mas
Então, Cabo Verde, alguns escravos saíram de Cabo Verde, do Sudão, outros da República Democrática do Congo, e assim sucessivamente. Então, esta aqui foi a forma de quê? Foi o mapa, mais ou menos a forma do processo que se deu para transportar os escravos. Porque aqui já está, aqui bem próximo, Benguela, Salvador, bem direito. Luanda, Salvador, bem direito. Luanda e Olinda, bem direito. Luanda, Benguela e Rio de Janeiro é bem direito assim. Então, isso facilitou neste comércio, neste transporte de escravos. Olha, o negro foi o primeiro a descobrir o ferro, mas só porque, apesar, no Egito, por isso que eu trouxe aquela questão do Egito. O negro egípcio foi o primeiro a descobrir, este negro que depois se espalhou por toda a África, foi o primeiro a descobrir o ferro, mas só porque não desenvolveu nada com este ferro. Por quê? Porque os sacerdotes usavam a pólvora para momentos religiosos. Então, a pólvora já existia naquele tempo do Egito. Então, já existia a pólvora, mas só porque eles usavam para venerar, para adorar os deuses no Egito. Esse deus, um dos deuses é o deus Isíris. E nisso não desenvolveram armas. Então, os colonizadores, quando chegaram, aproveitaram da pólvora e fizeram armas. E ali, então, nós ficamos mais indefesos ainda. Então, eles tinham pólvora e arma e nós flechas. Não tínhamos, estávamos bem defesos. Então, aqui está uma foto nós, os africanos, com flecha, e os europeus todos de espingardas. Espingardas e arma de fogo. Então, a partir dessa situação toda, o tráfico de escravo, então, usou-se como justificativa para a civilização do homem negro. Tá? Então, para a civilização do homem negro, o europeu utilizou a escravatura dizendo que, olha, escravizei o negro para que ele se tornasse gente, tá? Para que ele se tornasse humano. E também usou a escravatura para mostrar a inferioridade do negro diante do branco. Então, isso tudo, nas faculdades também foi passado sobre a inferioridade do negro, e a colonização mexeu muito com a personalidade negra, de tal ponto que alguns hoje ainda se sentem inferior por causa da lavagem cerebral e também daquilo que lhes foi passado na faculdade. Então, como eu disse, a colonização, então, para o europeu serviu para que o negro se tornasse gente, se tornasse igual a eles, e era necessário, então, que se fizesse, se o negro fosse mesmo colonizado, fosse submetido ao mais ato desumano. Então, esta memória da inferioridade do negro diante do branco foi incutida na mente do próprio negro, e hoje ainda nós vivemos esta situação do negro se sentir inferior. Por quê? Porque isso também foi todo um processo social, psicológico, para incutir essa inferioridade do próprio, para incutir essa inferioridade do negro diante do branco. Dentro do branco. E não nos esqueçamos que a África é o berço da humanidade. Por quê? Porque a humanidade começa em África. O primeiro homem não é branco, o primeiro homem é negro. E a questão de cor, o negro, é questão de melanina. O negro tem melanina mais no corpo, que torna assim a sua cor preta. E isso
faz com que ele tenha proteção aos raios ultrassolares. Ao passo que branco tem pouca quantidade de melanina, por isso que a pele dele é assim. Mas se não, não há diferença de quê? A questão é só a questão é questão de melanina. O negro tem melanina mais no corpo e a melanina então torna a pessoa deste jeito, desta nossa cor. Essa nossa cor. Então, a escravidão também foi foi usada também para poder apagar a memória para apagar a memória do negro na humanidade. Então, para dizer que o negro não fez nada. E hoje, então, tem uma lenda, a lenda de que havia uma lenda de que o preto havia sido reduzido à escravidão pela raça branca, na qual ele viveu, onde, onde quer que ele possa ter sido, ou melhor. Isto permite que os brancos facilmente justifiquem a presença de negros no Egito, ou na Mesopotâmia, ou Arábia Saudita, que eles eram escravizados. Então, a escravidão também é usada pelos europeus como de que a escravidão ela já é antiga, até os egípcios já eram escravizados. Tá? Então, isso também é uma forma de apagar a memória, essa aí, dizer que os egípcios negros também eram escravizados, mas não é. Para dizer que, para poder apagar a memória, então, apagar a memória e apagar a memória do negro na história e torná-la branca, esta ideia. Então, a escravização, a colonização, a escravização, tornou as relações difíceis até a ponto do próprio negro não acreditar na sua história. Não acreditar na sua história. Então, a África floresceu a terra e contribuiu muito para a civilização da humanidade e o próprio progresso. Não se diz, aliás, a África é o berço da humanidade. A humanidade começa lá, por isso que é o berço da humanidade, porque a humanidade começa lá. Então é importante que se saiba a história tua, porque quando você não sabe a tua história, então colocam toda a ideia que te vire, que te colocar em você, ou seja, você irá onde o vento soprar. Então você não terá sim nexo para quê? Nexo de firmeza. E aí é fácil então incutir coisas que fazem com que você diminua a tua capacidade de autoestima, porque você não conhece a tua história. Então, quando você não conhece a tua história, é fácil manipular a sua autoestima, a sua baixa autoestima. E hoje, então, fala-se, depois nasceu uma corrente chamada egiptologia. A egiptologia é para dizer que, o negro, a memória do negro, para querer apagar a memória do negro na história da humanidade. A egiptologia. Para poder destruir a memória do negro, o contributo do negro na história da humanidade. Atendendo o tempo, já vamos aqui. Então, quando é que se deu a independência da África? A independência da África não se deu de uma única só vez. Ela não se deu de uma única só vez, mas nós não podemos falar da África sem esta conferência aqui, a conferência de Bandung. Esta conferência foi muito importante para que os países africanos tomassem conta e tomassem a peito em levar a sua independência. Então, ela foi realizada no dia entre os dias 18 e 24 de abril de 1955. Ela reuniu os líderes de 29 estados. Então, essa conferência era entre os asiáticos e os africanos. E ali, então, surgiu a questão do terceiro mundo,
Por quê? Porque não só a África estava a ser colonizada, mas a Ásia também estava a ser invadida, porque nós somos vizinhos da Ásia. A Ásia também. Então, os líderes, os 29 líderes entre asiáticos e africanos se reuniram para tomar uma posição e proclamar as suas independências. Proclamar as suas independências. Então, o que se falou nesta conferência? Nesta conferência onde surgiu a expressão do terceiro mundo, dos países que não aceitaram se alinhar às ideias europeias de dividir o mundo entre capitalista e socialista. Então, nessa conferência, os asiáticos e os africanos não aceitaram aderir à divisão do mundo em dois blocos, capitalista e socialista. Então, a não adesão do continente africano e asiático levou à denominação dos países do terceiro mundo. E o que eles exigiram? Dentre muitos, um dos pontos é o direito fundamental, de acordo com a ONU. Sabemos que a Carta da ONU diz que somos todos iguais, então temos os mesmos direitos, deveres, devemos ser todos protegidos. O respeito à soberania e à integridade territorial de todas as nações, ou seja, tem que respeitar as nações, independentemente de elas serem pequenas ou grandes, tem que ser respeitadas. E o reconhecimento da igualdade diante das raças. Então, não há uma raça melhor que a outra. Não há melhor raça melhor que a outra. Todos são seres humanos. O que vem primeiro é a humanidade. E a inversão, então, também outro ponto é de os europeus não podiam intervir nos assuntos internos dos países africanos. Então, conforme eu disse, a independência do continente africano não foi assim de uma vez por toda. Foi a partir dessa conferência, 1955, que depois 10 ou 5 anos, alguns países africanos se tornaram independentes. Aqui, só para não me esquecer, tem 2 países que não foram colonizados na África, a Etiópia e a Libéria. A Libéria não foi colonizada porque ela foi formada por escravos que foram levados para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos queriam se livrar, queriam branquear, ou melhor, queriam se livrar dos negros e colocou essa proposta de tirar eles de lá dos Estados Unidos para voltarem à África, mas alguns nasceram lá. Então, aqueles negros que estavam lá na África, que estavam lá nos Estados Unidos da América, foram trazidos para a África e formaram este país que significa Libéria, liberdade. A Etiópia não foi colonizada. Quem tentou colonizar a Etiópia foi a Itália. Mas a Itália, o rei de lá, o rei da Etiópia, era tão forte que a Itália arrumou uma guerra pensando que encontraria aquele país fraco. E quando se deu conta, os etíopes estavam bem arrumados e os italianos todos foram derrotados. Então, a Etiópia e a Libéria são os únicos países do continente africano que não foram colonizados. Muito bem, então, em 55 houve a conferência de Bandung, onde começou a luta pela identidade, pela independência, e a primeira independência, então, nós temos a de Marrocos, 1956, um ano depois da conferência de Bandung, 1955, Marrocos, Tunísia, Sudão, e o último país do continente africano a alcançar a independência chama-se Eritreia, que alcançou a independência em 1993. A Angola, que é o meu país, proclamou a independência em 1975. O Quênia, que é o país do Padre Ibrahim, proclamou a independência em 1963. Padre Ibrahim, não sei se estou errado. Boa noite. Ele saiu. Ele avisou ele avisou no chat que ia celebrar a missa. Tá bom. Então, aqui tem esse mapa aqui. A
o Quênia, Uganda, colonizou também, colonizou Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, África do Sul e Malawi. Portugal colonizou Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde. A França colonizou essa parte toda verde aqui do mapa, se conseguir enxergar, essa parte aqui toda verde. A Espanha que só colonizou parece 2 países aqui, 2 países. E a Itália aqui na Líbia, ela colonizou a Líbia. Tentou na Libéria, não conseguiu. E a Alemanha, então, a Alemanha havia colonizado Ruanda, mas depois desistiu, entregou para a Bélgica. Então, Bélgica colonizou Ruanda e depois dividiu. E Ruanda tinha um único povo, mas a Bélgica conseguiu ali montar um conflito étnico e o país se dividiu entre Ruanda e Burundi. Então, depois, aquela luta toda do genocídio foi causado pela Bélgica. Então, a África, no dia 25 de maio, então... Licença, desculpa interromper. Eu creio que, pelo fato do senhor estar apresentando, o senhor não tem acesso à sala, não é isso? Não tenho. Pronto. Mariana levantou a mão. O senhor pode responder? Sim, posso. Deixa eu ver aqui. Eu posso parar de... Sim, eu fiquei com uma dúvida, eu estava até olhando ali o mapa. Sim. Qual desses países mais colonizou mais países ali dentro da África? Tá. O que mais colonizou aqui deixa eu ver aqui, é a França. Foi a França, né? Sim, a França colonizou... acho que por Portugal, né? Seguido pela Inglaterra. Entendi. Consegue ver essa parte aqui, laranja? Sim. Essa parte laranja toda é da França. Pronto. E essa parte aqui amarela, essa parte amarela aqui é a Inglaterra. Portugal é só Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Entendi. Cabo Verde. Sim. Obrigada. De nada. Então, no dia 25 de maio de 1963, depois já de alguns países proclamarem a independência, a África então cria a União, a Organização das Nações Unidas, a Organização da Unidade Africana. E essa organização visa combater o anticolonialismo, o racismo e também promover a independência dos países africanos. Então, o Dia de África é considerado, comemora-se o dia 25 como o Dia da África. E eu, durante a minha apresentação, eu coloquei aqui a África com rosto de mulher. Eu coloquei aqui o rosto de mulher, a África com rosto de mulher, e essa foto aqui, essa última aqui. Por quê? Porque o sistema que vigora na África, ou melhor, não é o patriarcalismo, é o matriarcalismo, ou seja, é a mulher que tem poder na África. E as mulheres muito fizeram para a independência da África. Só porque agora, com esta ideia da modernização, está a se perder essa questão, esse valor também está, aos poucos, está a ser perdido. Mas, se não, a África é regime matriarcal e não patriarcal. A importância, a mulher como aquela que gera a vida, aquela que cuida, a mulher, a pessoa mais importante na comunidade. Então, ela deve ser bem cuidada e protegida. Tanto é assim que, por um tempo, na nossa
nas nossas culturas, você dificilmente via uma mulher assim, uma criança a brincar assim na rua, porque a brincar assim na rua com frequentemente, era bem reservada, por causa dessa questão do cuidado que se tem com ela. Então, eu termino por aqui. E agora, se alguém tiver dúvida, eu vou parar aqui o compartilhamento, tá? Vamos conversar. Nossa, quero parabenizá-lo, Diácono Quintino, pela belíssima apresentação. Foi riquíssima. E antes da gente abrir para podermos dialogar um pouco, fazer perguntas, eu queria relacionar a minha comunidade. Eu disse no início que eu sou daqui do Candial 2, que é uma comunidade quilombola no distrito, né? Sim. E algo que a gente herdou, né, uma comunidade tradicional, é a questão do matriarcalismo, né? Aqui, nossa comunidade, em questão de associação comunitária, né, de desenvolvimento social, ela é gerida por mulheres. Sim. E em relação à história, né, daqui da nossa comunidade, e não só da minha comunidade em si, mas do distrito como um todo, ele é marcado justamente por isso, né, pela figura feminina em destaque. Sim. Né, em questão de passar saberes, as parteiras, as folhas de chá, o cuidado, dar o discernimento. Então, até hoje, as comunidades tradicionais, elas trazem esse traço, né, do matriarcado, não do patriarcado, da figura feminina no centro ali, como sabedoria e de importância para essas comunidades em si. E só uma coisa aqui é o seguinte, a ideia de Deus, para nós africanos, não foi trazida, não foi levada pelos europeus. O cristianismo nasce em África e desenvolve-se na Europa. Então, nós já tínhamos a noção de Deus, de Jesus, da Santíssima Trindade, antes da chegada dos europeus. Então, não são os europeus que trouxeram a ideia de Deus, mistério, Deus que fez o céu e a terra, Deus que para nós. Não, nós já sabíamos isso. Apenas usaram da religião e da Bíblia para usufruir dos nossos bens que o continente possui. Então, até recomendo, se algum dia vocês virem esse livro aqui, é muito bom. Quão africano é o cristianismo? Sim. Agora podemos abrir as salas, como de costume, então. Mariana Salles levantou a mão. Eu estou em choque com essa última informação. É algo que eu não sabia e que acho que nunca foi me dito assim sobre o continente africano, né, já ter o cristianismo em sua cultura. E fiquei muito curiosa para conhecer esse livro, né, para ler esse livro, vou procurar. Sim. Muito, muito interessante. Acho que é uma leitura que é bom da gente se apropriar na hora de conversar com outras pessoas sobre a cultura, sobre principalmente a nossa paróquia, né, que é a primeira paróquia quilombola do Brasil. Acho que isso é bem interessante. Eu ia falar também antes sobre a questão do matriarcalismo, né, que na universidade que eu estudo, a UFES, a gente tem um coletivo quilombola. E aí ele tem o nome de uma, digamos, uma guerreira, né? Que é a Quatune, justamente por ela ser mulher, né? Então, ela foi quem fundou, né? Quem criou, na verdade, o Quilombo dos Palmares, né? Ela é uma das mulheres que veio antes
né, de Palmares e tal. Acho que é a chamada avó de Palmares. Então, eu também não conhecia esse dado, né, essa informação, não conhecia a Aquatune antes disso, e acho que falta muito falar sobre essas personalidades mulheres da história, né, da história tanto da história antes da escravização, quanto da história pós-colonização. Sim. Por exemplo, em Angola, se algum dia vocês quiserem pesquisar, em Angola, uma das mulheres que lutou para a independência de Angola, muitas, mas a que mais se destacou chama-se Rainha Ginga Mbandi, uma mulher que colocou os portugueses de joelho. E outra chama-se Kimpavita. Então, as mulheres em África tiveram um papel muito importante para a própria independência. Não foram somente os homens que saíram para lutar pela independência, mas as mulheres também saíram. Saíram para quê? Saíram para lutar para a independência dos seus países. Então, elas têm um papel muito, muito importante na nossa cultura. A mulher tem um papel de destaque. Agora, só porque a colonização agora continua, a colonização até agora continua, só porque não do jeito antigo, mas agora é intelectual. Os valores que estão a ser substituídos, os valores africanos que estão substituídos pelos valores europeus. Então, o europeu sempre procurou uma forma de ganhar. E aos poucos também está a se tirar da cabeça o matriarcalismo para colocar o patriarcalismo, ideias europeias. Mas sobre isso tudo quando não se sabe da sua verdadeira história. Por isso é importante vocês saberem das vossas origens. O negro tem uma grande importância na história da humanidade. Aliás, Moisés, que aquele que recebeu as 10 tábuas no Monte Sinai, ele nasceu, cresceu e viveu no Egito Negro. Ele saiu do Egito quando do Êxodo, quando os judeus saíram do quê? Saíram do Egito para a Terra Prometida, quando Moisés saiu do Egito, porque Deus escolheu ele para conduzir aquele povo. Mas ele nasceu, cresceu e viveu no Egito Negro. Negro. Muito bem. Sim, Caroline. Novamente, eu queria fazer algumas menções, né, de lá do início da nossa reunião até o momento. Algumas coisas que a gente pode interligar, né, desde o início até então, que eu achei muito interessante, que foi a questão da ciência, o uso da geometria, a descoberta do ferro e tudo mais. E quais os objetivos que eram vinculados a essas descobertas, né? Eram vinculadas à religião, eram vinculadas aos costumes, às tradições. E apesar de, pelo que eu consegui compreender, se eu não tiver pego, porque eu também estava fazendo muita anotação, eu falei, meu Deus, é muito rico, é muita coisa, e eu posso ter deixado passar algumas coisas. Apesar de ter reinos, né, isso que reinos a gente subentende que existiam pessoas que estavam ali abaixo da pirâmide, que eram subordinados dos outros. Então, a gente consegue perceber que existia, de fato, aqueles escravizados dos reis. Né? Isso subentende-se que sim. Se eu estiver enganada, peço que o senhor me corrija. Não, então, os reinos que existiam em África era um povo, tipo assim, o Quilombo. Uhum. Quilombo é um reino que tem um rei, o rei é aquele, seria como vereador daquele e que defende o povo.
Então, ele sempre se reúne, procura saber como é que é a vida da comunidade, o que é que está a correr mal, o que é que está a correr bem, e depois tomar frente. Então, os reis eram assim, tinha um rei, o rei é aquele que administrava e governava o povo, e qualquer evento de ameaça, então, ele colocava o povo em alerta para poder se defender. Então, até essa perspectiva de reino, de escravização, foi passada de uma forma deturpada para nós. Sim, porque os portugueses, por exemplo, quando chegaram em Angola, eles se aproveitaram do rei para poder atingir o que os outros povos. Se aproveitaram do rei. Trouxeram espelho, trouxeram miçanga, e aí, então, porque ainda não tínhamos tido aquele espelho, então os reis ficaram enamorados quando viram o rosto deles no espelho. Enquanto viam o rosto daqui, porque a ideia que eles tinham é que os portugueses entrariam lá de forma amigável, mas só porque o objetivo é outro. Então, distraíam, colocavam alguma coisa no rei, que seria a porta de entrada. Então, colocariam alguma coisa de distração. Enquanto ele se distrai, levavam. E houve um tempo em que depois eles incutiam na cabeça dos próprios africanos para que vendessem os seus sobrinhos, vendessem os seus filhos. Sabe? Vendessem os seus sobrinhos, vendessem seus filhos. Então, houve africanos, houve povos que colocaram ideias que então começaram a vender os seus sobrinhos, o tio que vende sobrinho, pai que vende filho, para quê? Vende com o intuito de que lá onde irá, ele estará bem, mas é uma ideia errada. O maior ato desumano que a humanidade conheceu foi o tráfico de escravo do século XIV. Não é o centro de concentração, não. Foi o que do tráfico de escravos dos africanos para a Europa, América, por causa da desumanidade que isso carregou. A gente consegue perceber, eu acho que a palavra adequada não é nem essa, um certo tanto de malícia antes desse processo, né, que levou ao tráfico, porque a gente percebe que era uma civilização, como o senhor bem colocou, que era o berço da humanidade ali, e a ciência, ela já havia sido desenvolvida ali, mas não com o intuito de machucar, não com o intuito de conquistar, com o intuito de usufruir da pessoa do outro. E isso foi bastante marcante para mim. É doloroso. É uma coisa que a gente precisa saber, que a gente precisa aprender a curar para poder dar passos, mas é extremamente pesado saber e internalizar que os nossos conhecimentos, que a gente acredita que veio tudo lá do continente europeu, que a ciência veio de lá, que a química veio de lá, que a medicina veio de lá, como o senhor bem colocou sobre o preparo dos cadáveres. Sim, a medicina veio na África, a matemática na África. Os filósofos gregos saíram da Grécia para a África buscar conhecimento. A medicina nasce lá no que, só porque depois se desenvolve lá no que. Eles desenvolveram, mas nasce lá no que, na África. Sim. Então, muita coisa que nós, de rico, temos, mas só porque por não conhecermos a nossa história, aí vem um tagarela, começa a falar, nos mentir, porque o que se quer é apagar a memória do negro na história da humanidade. Branquear a história é apagar a quê? Mariana, levantou. Mariana? Oi, sim, sim. É isso, eu estava aqui ouvindo e pensando sobre o que o senhor falou, Diácono, da questão do colonialismo e da colonialidade, né? Que
eu estudei sobre isso há um tempo atrás, e aí dizia que o colonialismo, né, era a colonialidade era a herança que o colonialismo tinha deixado para a gente, que nos faz acreditar, né, nesse processo de que o do outro é melhor, que o do europeu é o melhor. E acho que hoje o que a gente tenta é romper, né, com essa lógica que o do europeu é melhor. E, assim, é tão complicado porque eu acho que essa herança, né, que os outros povos deixaram para a gente, os africanos deixaram, por um tempo foi muito ridicularizado, né? Hoje ainda é, mas há um tempo atrás era ainda mais. E fazer, né, com que as nossas crianças e adolescentes entendam que assim, a nossa beleza também é beleza, né? Sim, sim. Não precisa passar aquele ferro quente para deixar o cabelo liso igual a que não, nosso cabelo é bonito. Exatamente. Não E precisa. assim, por Você mais sabe, sim. que, que a escola tenha sido obrigada a colocar isso, né, nos currículos, eu ainda sinto que é como se tivesse sido colocado por obrigação. Tem muitas discussões que não são feitas é, com coisas baseadamente melhores, né? Como se fosse tipo, teve a escravidão, e aí teve os escravizados, tiraram as pessoas de lá, mas não explica com essa profundidade, né, que a gente tem aqui, ou que a gente pode ter em outros espaços. Não, não, E não explica. Não, não explica. Não explicam. Porque alguns ouviram, eles falam a partir de ouvir falar. Então não tem assim conhecimento de causa. E outros também é para baixar, para fazer com que a baixa autoestima do negro se mantenha mesmo lá, se mantenha lá no fundo. Porque a questão da colonização, da escravização, mexeu muito com a autoestima do quê? Com a personalidade estimática do negro. Mexeu muito. Hoje ainda tem pessoas que não se aceitam. Eu, quando me apresentei de que eu sou angolano, sou do continente africano, alguns da minha cor não me aceitaram, mas eu entendi por causa do que foi incutido na mente dele. Daniela, por favor. Daniela, Sim. Boa noite. boa noite. Diácono Quintino, eu sou Daniela, faço parte da comissão do concurso também, Muito né? bom. Juntamente com Carol, Rafaela e outros que não estão presentes hoje, né? Devido a outros compromissos, não puderam estar. Então, assim, como a gente hoje não vai abrir as salas virtuais, também é só para pontuar aqui que também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, como a Mariana fez, fique à vontade, pode perguntar ao diácono, a hora é essa, né? Se quiser tirar alguma dúvida, ou outro, né? Ou sobre outra coisa, fique à vontade para poder estar perguntando ou tirando dúvida. Sim, estejam à vontade. Depois o material também já coloquei, já está à disposição, ali com o Padre Ibrahim e também com a Maria, com a Caroline. Então, ali se quer. Mas uma coisa é importante, e parabéns desde já por esta iniciativa de sempre procurarem saber a respeito das nossas origens. Isso é importante, porque quando você não conhece a tua história, você é sujeito a aceitar aquilo que te disserem, mesmo que seja errado, mesmo que esteja errado, você é obrigado a aceitar porque não conhece a tua história. Então, é importante esse que. E parabéns por essa iniciativa. Parabéns. Deixa eu ver aqui.
Então, só aqui reforçando, Sim. na verdade, lembrando aos candidatos que a lista de presença está aí. Por gentileza, vocês assinem a lista de presença. E também a questão da participação, né? Nas nossas atividades, na formação, como já foi dito anteriormente, questão de participação. E também a resposta das atividades, né? Que hoje se encerrou uma atividade que tinha a responder e depois a comissão vai deixar disponível para você responder referente à formação de hoje, com o Diácono Quintino, certo? Como é que é feito o concurso? Como é que fazem mais ou menos? O senhor diz como funciona? Sim, como funciona? Pronto, então assim, na verdade o concurso, né, já teve seu início a partir das inscrições que começaram lá no mês de agosto, Aham. e aí a gente começa a realizar os encontros, as formações, né, e os encontros virtuais, que são esses online, e também presenciais, com palestrantes, que Ok. falam sobre determinados assuntos. A África, hoje, é a continuidade, né, foi dividido em duas etapas. Teve a primeira, essa a segunda com o senhor. E aí teve os assuntos presenciais também, falou sobre o Brasil. Temos para frente mais assuntos, vai falar sobre saúde e outros mais, né, sobre o ser quilombola, sobre a colonização do Brasil, etc. Né? Faremos um passeio. E aí, o que é que a gente vai, durante o percurso, né, do concurso, a gente vai realizando a questão da formação, que é das atividades que conta, a participação, frequência, pontualidade do candidato, né, a responder às atividades, e tem, vamos dizer assim, o dia que combina tudo, que é o desfile, né, que vai se realizar dia 20 de novembro na Praça lá da Matinha, da sede do distrito, juntamente com os candidatos que chegarão, né, na final. Então, tudo é contabilizado, não é só o desfile em si. Na verdade, o desfile é a final, mas aí tudo vem sendo a participação, as avaliações respondidas e outras coisas mais, né? Formação em si, durante esse percurso todo. E depois, Meninas, sim. As meninas podem completar se eu esqueci algo. Sim, pode falar. vocês terá um prêmio? Fazem um sorteio de prêmio? Geralmente, como essa é a segunda edição, ano Ah, passado, primeira edição, sim, teve a premiação para o Rei e a Rainha, uma viagem lá para Alagoas, né, do Palmares, teve a viagem, e também os outros candidatos que ficaram em terceiro, quarto, também teve uma premiação, sim. ok. Mas é importante, é muito bom. Carol? Caroline. Só reiterar um pouquinho que, apesar da gente falar, né, o concurso, o desfile e tal, eu amei, eu só não participei da comissão na primeira edição, e agora eu estou participando e estou olhando com novos olhos, né, que a gente, às vezes, que está de fora, fica só o glamour do dia da culminância, né? Mas esse projeto, não é porque eu estou participando dele dentro agora, mas é porque estou com uma nova percepção, ele é grandioso, porque, infelizmente, as nossas escolas não trazem formações como essa que a gente está tendo hoje à noite, como as outras que já tivemos. Então, é um processo riquíssimo de afroletramento, um conceito que eu achei muito interessante da última formação. É muito, muito importante nós estarmos dedicando um tempo para eleger uma Miss e um Mister quilombola no distrito, e para que ele chegue a esse pódio, né, do primeiro lugar, ganhei em primeiro lugar, eu sou a Miss e eu sou o Mister, ele ter passado por esse processo, né, de formação, que é riquíssimo, que infelizmente nós não temos ele de fácil acesso assim. Então,
eu vou mais por essa parte. Cada dia, cada reunião que a gente tem é um grãozinho de areia que vai colocando ali dentro desses participantes, né, que deram seu sim, que se sentiram convidados, que gostaram da proposta e que eu espero também que estejam gostando, porque para mim, que estou fazendo parte da comissão, está sendo excelente. Está participando, não concorrendo, mas aprendendo, porque está sendo excelente. Muito bom. Inclusive, nessa segunda edição, nós temos aí Mariana Salles, que na edição do ano passado, primeira edição, fazia parte da comissão, e nesta agora está como candidata. Muito bom, muito bom. Eu vou ver se ali com o Padre Ibrahim para ver se algum dia eu visite vocês ali na comunidade. Visitarei vocês na comunidade. Bom, será muito bom. Tá. Rafa? Alguma coisa? Só lembrando para os participantes, quem ainda não assinou a lista, para que todos assinem, que eu estava verificando aqui que alguns estão aqui presentes, mas ainda não assinaram a lista. E se alguém ainda tem algum questionamento, alguma contribuição, o espaço está aberto. Eu também tenho que assinar? Não, né? Deixa eu ver aqui. Bom, já que o pessoal parece estar um pouco tímido hoje, eu vou agradecer a presença, né, do diácono aqui hoje nessa formação. Eu acredito que é uma discussão que é bem ampla, que não daria conta hoje. Eu acho que é uma oportunidade para que a gente possa experimentar só um pouquinho de algo que a gente conhece tão pouco ainda, né, que a gente está conhecendo agora, tendo discussões a partir dessas formações e outros passos também que a gente acaba proporcionando um momento como esse. Agradecer em nome da comissão, né, pela sua presença, pela formação brilhante, né, com diversas informações que são interessantes, que a gente acaba tendo contato, né, através dessas discussões, e agradecer também a presença dos participantes do concurso, que hoje estão aqui presentes. Espero que vocês possam continuar participando, e a próxima formação, né, para que vocês participem, está agendada para o dia 1º de outubro, de hoje a 8. Vai ser também novamente na terça-feira, nesse mesmo horário, já com a outra temática, né, que hoje a gente continuou falando sobre a temática África, né, continente africano, mas na próxima semana a gente já vai dar início a um outro tema, dia 1º de outubro. Muito bem, eu também agradeço pelo convite. A princípio, quando o Padre Ibrahim me convidou, eu disse, pá, já há bastante tempo que não não leio muito assim o material nosso. O que eu direi? Mas aí depois foi pegando alguns livros, deu para fazer alguma coisa. Outro livro também interessante, se algum dia vocês virem, esse livro aqui, A Cultura Tradicional Banto, é um livro também importante que fala sobre a cultura africana. Se algum dia virem, também podem adquirir, que é muito bom. Obrigado, então. Deus abençoe e parabéns por esta iniciativa. Continuem firmes e fortes. Tá, agradecer mais uma vez ao senhor, por estar aqui junto conosco, né, fazendo essa formação de hoje. Muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço. Este é o momento. Eita, Jesus, o diácono já saiu. Eu ia pedir para a gente... Oh, meu Deus. A foto gente colocar assim, para a gente fazer um registro. Oh, meu Deus.
Eu vou ver se eu consigo falar com ele para entrar, só para poder registrar. Sim, E, Mariana, você consegue fazer o print da tela com todo mundo? Sim. Pronto, eu vou falar com ele aqui rapidinho. Eu peço a vocês que, por gentileza, assim que Carol entrar com o diácono, vocês abrirem a câmera de vocês aí, para a gente poder registrar muito. E a lista de presença, pessoal, tá aí no chat da sala. Vocês podem lá clicar em cima e registrar a presença de vocês. Pronto. Parece que o diácono já entrou. Já. Seria possível você abrir a câmera novamente? Só para a gente poder fazer um registro. Já? Tem que rir, né? Pronto. É só vocês poderem abrir a câmera rapidinho, só para a gente poder registrar esse momento. Mariana, que é uma das candidatas, ela vai fazer esse registro. Muito bem. Geralmente, quando se tira a foto, tem que sorrir, né? Pode, quando puder, vocês avisam. Embora... Vamos abrir as câmeras, por favor. Gustavo já abriu. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Mônica já consegue abrir. Camila, as demais. Marcos também estava na reunião, ouvi. Mas que gente linda. Vamos. Dona Renilda, boa noite também. Vamos abrindo, gente. Erandi, Isabel também está online. Rafaele. Acho que pode, né? Acho que já pode. Sim. Sorriam. 1, 2, 3. Já? Só mais Olha, outra. Calma. Deixa eu me concentrar. Deixa eu se concentrar de novo. 1, 2, 3. Foi. Pois é. Muito bom. Muito obrigada, Diácono, De nada. por ter voltado novamente. Tá bom. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe a sua caminhada, né? Obrigado. Ilumine seus passos e que cada vez mais o Senhor consiga e tenha oportunidades para poder passar um pouco, né, desse conhecimento, porque nós precisamos. Infelizmente, as nossas escolas, elas não nos formam com esse olhar, né, que o Senhor trouxe para nós hoje. Então, em nome da comissão, a gente agradece, roga a Deus que ilumine seus caminhos,
que lhe proteja e lhe abençoe grandemente. Obrigado. Tá? E o convite, ele já está feito, que antes mesmo da nossa culminância, que o Senhor possa vir conhecer a nossa sede e Sim. também as nossas comunidades. Sim. Eu vou ver ali um dia, não sei se me lembro qual o dia, se é final de semana ou um dia de semana, mas ainda mesmo o próximo, deixa eu ver, o próximo mês, como é que está a minha agenda? Vou procurar um dia para poder. Não sei qual o melhor dia para vos encontrar. Pronto. Veja se possível, se eu não me engano, salvo engano, a equipe da comissão, o dia do nosso passeio pelos locais que marcam a nossa comunidade. Seria uma ótima sugestão para que o senhor venha conhecer não só a sede do distrito, mas os locais no qual a gente vai percorrer com os candidatos. Então, é um dia excelente que eu acho que o senhor possa participar conosco. Com quem poderia entrar em contato para saber qual o dia do está programado para 15 de novembro. Isso, 15 feriado. de novembro. 15 de novembro? Isso. Tá bom. Então vou colocar já na minha agenda. Então já é nosso convidado. Tá, obrigado. Muito obrigado. Então, Deus abençoe e vos guarde. Mas parabéns, porque não são todos que fazem que têm esse interesse em conhecer a sua história, as suas origens. Então, vocês estão de parabéns e continuem. Não parem, continuem. Temos uma história muito rica. E é preciso que levantemos a cabeça e digamos, nós somos e seremos sempre capazes. Então, nunca baixar a cabeça, assim, cabeça erguida e para frente. Muito bom. Mais uma vez, obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença. E vale ressaltar aos participantes que assinem a lista, por gentileza, não se esqueçam. Então, até a próxima. Terça que vem, no mesmo horário, nós nos encontraremos novamente.